Carol, mas como eu consigo saber se eu tô em burnout ou se eu não estou em burnout? Como é que eu consigo diferenciar se é burnout ou se é só um cansaço ou se é só um estresse passageiro? Como é que eu consigo identificar os primeiros sinais? Se você também tem essa dúvida, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre a síndrome de burnout e como você identificar os primeiros sinais. Se você caiu aqui de paraquedas e você ainda não me conhece, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e trabalho ajudando as pessoas a terem mais saúde mental no ambiente de trabalho. E se você ainda não me conhece e tem interesse sobre esse conteúdo, já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal, o canal está começando agora, então você vai me ajudar muito a ajudar ainda mais pessoas a conseguirem ter mais autoconhecimento e saúde mental no ambiente de trabalho. Vamos lá e vamos falar um pouco sobre síndrome de burnout. Esse tema tem sido muito procurado, tá? Só do ano passado para cá, o número de buscas sobre esse tema de saúde mental no ambiente de trabalho, doenças ocupacionais e burnout aumentou em 37%. Isso quer dizer que as pessoas estão um pouco mais atentas às questões relacionadas a estresse no trabalho. Por que será que isso está acontecendo? Tá? É importante a gente saber que é muito recente essa visibilidade que a síndrome tá tendo, porque foi em 2019, muito recente agora, né, há 6 anos atrás, 6 anos, né, estamos em 2025, exato, vai fazer 6 anos, que a síndrome de burnout foi reconhecida como doença ocupacional. Né? Então, de 2019 para cá, as empresas estão se preparando mais, ou pelo menos os profissionais estão mais atentos com relação aos sintomas da síndrome de burnout, e as pessoas começaram a procurar mais, porque o conhecimento está um pouco mais disponível. E para a gente entender, né, vamos começar pelo começo aqui. Como que eu consigo saber se eu estou vivendo em burnout? Como é que eu consigo saber se eu estou com sintomas de uma síndrome? Né? Primeira coisa, eu preciso entender do que essa síndrome fala. Né? Então, eu vou trazer aqui um slide aqui para você, chegar aqui mais para o cantinho para não atrapalhar a visibilidade de vocês. E a gente vai entender que essa síndrome é caracterizada por esses três sintomas aqui: exaustão física e emocional. Então, é exaustão, não é cansaço físico e emocional, é exaustão. Eu não tenho mais da onde tirar. Eu estou física e emocionalmente exausto. O que seria uma exaustão física? Poxa, eu não consigo dormir direito, não consigo descansar, eu estou o tempo todo cansado, né? E esse cansaço, ele sai também do ambiente de trabalho para minha vida pessoal. Eu chego em casa, não consigo dormir direito, acordo, eu tô, ainda parece que um caminhão passou em cima de mim, é como se eu não tivesse energia para mais nada. E o que seria uma exaustão emocional? A falta de motivação mesmo. Eu não estou, emocionalmente, eu não estou conectado com nenhuma emoção positiva que me faça querer ir trabalhar, querer ser simpático ou empático com outras pessoas, ter vontade de concretizar ou bater as metas, vencer os desafios. Essa exaustão emocional, ela é como se eu estivesse com um vazio emocional. Tá? E a segunda aqui, cinismo ou negatividade em relação ao trabalho. É como se eu não tivesse mais empatia, tá? Com relação às pessoas. É como se eu tivesse uma negatividade muito grande, sei lá, chega um funcionário novo, você fala, vou ter que treinar, vou ter que ensinar tudo de novo. Chega um cliente que não sabe muito bem o que quer, poxa vida, meu Deus do céu, por que essa pessoa não pensa no que quer antes de vir aqui me procurar, encher meus pacoá aqui com problema, né? Então é um cinismo, é uma negatividade muito grande. Vem alguém falando assim, a gente podia implementar uma coisa nova, aquela pessoa cheia de energia, você já olha e fala, poxa, mas de novo, né? Fazer coisa diferente. Meu Deus do céu, por que só não faz? Então a atividade ela fica um tanto quanto mecânica, amarrada, eu faço trabalho mais empurrado, né? E isso acaba desembocando em uma redução na eficácia profissional. Olha só, isso não é regra, tá? Mas na minha experiência, eu vejo que em grande parte dos casos, a redução na eficácia profissional, ela acontece por último, porque as pessoas, por conta de medo de ser demitido, não é,
não quererem levar feedbacks negativos ou corretivos dentro do trabalho, não sofrerem nenhum tipo de punição, elas tendem a manter a todo custo, a eficácia profissional delas. Então, elas tendem a se medicar para dormir, para acordar, elas tendem a perder a empatia ou se isolar dos relacionamentos com as outras pessoas, tendem a ficar mais negativas, mas elas tendem a forçar que a produtividade continue acontecendo, justamente por conta da necessidade do trabalho. Então, a gente vai entender aqui que a síndrome se resume dentro desses três aspectos: exaustão física e emocional, cinismo ou negatividade e redução na eficácia profissional. E essa síndrome é bem importante aqui, deixa eu mudar o slide, a gente entender que ela é uma união de vários fatores, ela é multifatorial. Então, a gente entende que tem elevado número de casos de burnout por conta de um conjunto de fatores. É claro, elevou porque ela está sendo reconhecida agora. Então, a gente vai entender aqui que não é só, ai, nossa, aumentou o número de casos do nada. Não, agora a gente está olhando para isso. Antes não tinha diagnóstico. Muitas pessoas sofreram com burnout por muito tempo e não foram diagnosticadas, né? Mas a gente vai entender que agora a tendência é aumentar por vários fatores também, né? Então, é uma síndrome que engloba fatores culturais, né? A dinâmica, a cultura daquele local, do país, do estado, até da cidade que você está com relação ao trabalho. Então, como que o trabalho é visto? Né? É importante você trabalhar de forma extrema ou não? É importante você ter horários de descanso ou não? A sua cultura valoriza o tempo de descanso? A sua cultura valoriza as horas de lazer? A sua cultura valoriza que você trabalhe até o extremo, né? Então, as pessoas que são workaholics ou se dizem workaholics, elas são mais valorizadas do que as outras? Como que é isso dentro da cultura? Eu vou falar um pouco mais sobre cultura em outros vídeos, aqui é tema para outros vídeos, mas entenda que a cultura, ela acaba ajudando. E como que está a nossa cultura agora, né? Nos últimos 15 anos a gente teve um boom na tecnologia, né? Hoje você pode ser acessado de qualquer lugar, pode fazer reuniões de qualquer lugar, você pode responder mensagens a qualquer horário, e se você pode, por que você não deveria? E aí tem uma pressão emocional relacionada a isso, né? Que hora que você tem que parar de trabalhar? Qual que é o horário de descanso? Que hora que você desconecta o seu cérebro do trabalho e vai se conectar com outras coisas? E como você é visto culturalmente quando você se desconecta 100% do seu trabalho, né? Então, essa questão cultural tem mudado bastante. Nós temos as questões da cultura interna de cada organização. Algumas culturas valorizam algumas coisas, algumas culturas valorizam muito a disponibilidade do profissional, mais do que até o próprio resultado deles. Algumas culturas valorizam vamos lá, vamos dizer assim, puxação de saco, né? E muitas vezes você tem que fazer a vontade do teu chefe, mesmo fora do teu expediente, ou não. Algumas culturas valorizam produtividade e você tem que produzir muito mais do que a sua meta. Enfim, tem várias culturas organizacionais e cada um valoriza de alguma forma, e isso é contabilizado em mérito, né? Então, de alguma forma, as pessoas que desempenham aquilo que a cultura valoriza, elas vão crescer mais dentro daquela organização, né? E assim por diante. E também tem os fatores individuais. Existem pessoas que foram criadas dentro de contextos, né? A gente falou sobre isso em alguns outros vídeos aqui no canal já, né? Sobre os fatores individuais que podem levar ou podem te predispor mais a uma síndrome de burnout, mas tem as questões que a gente entende que são fatores ou vulnerabilidades ou até forças individuais que podem fazer com que algumas pessoas se predisponham mais ou não à síndrome de burnout. Então, entendendo que a nossa cultura agora, ela já é um gatilho maior, porque a gente não consegue diferenciar
com tanta clareza como antigamente, qual é o tempo que eu estou trabalhando, qual é o tempo que eu não estou trabalhando, e principalmente as pessoas que estão fazendo home office hoje, né? Ou aquelas pessoas que são autônomas, que precisam estar atentas a vender, ou ter o trabalho, ou bater meta a qualquer momento do dia, ou as pessoas que estão trabalhando aí com a internet, que toda hora está tendo algum comentário, alguma coisa, a pessoa precisa estar atenta, né? Então, muitas coisas estão fazendo com que eu não me desconecte do meu trabalho, né? E para a gente ter uma ideia aqui, gente, olha só, como eu falei, em 2019, foi reconhecida pela OMS o burnout como doença ocupacional, 2019. Então, a gente vai começar a contabilizar os casos de afastamento por burnout em 2020, 74. Número baixo. Em 2021, já dobrou. 149 pessoas. Um afastamento. Afastamento. A pessoa perdeu a condição de trabalhar. Ela precisou se afastar do trabalho por conta dessa questão ocupacional, certo? Então, 149 dobrou de um ano para o outro, entendendo que é novo, né? E em 2022, a gente já registra 294 casos de afastamento, né? Isso não estou contabilizando as pessoas que estão vivendo em burnout e trabalhando, né? E com certeza os afastamentos não dizem o tanto de diagnósticos que nós temos, né? Os afastamentos são em casos mais extremos. Então a gente vai entender que de um ano para o outro veio dobrando. E em 2023 nós temos 421 afastamentos já no INSS. Então, essa fonte é bem interessante para a gente ver. Opa, as pessoas estão um pouco mais atentas, elas estão identificando que algumas das questões delas vêm relacionadas ao trabalho, e eu preciso entender, tá? Então, eu não quero fazer parte desse ranking aí, ou desse número de afastados do trabalho. Eu quero continuar trabalhando, mas eu quero saber quando eu preciso me atentar para os sintomas de burnout, né? E é para isso que a gente está aqui nesse vídeo. Então, deixa eu compartilhar aqui novamente a tela com vocês. Deixa eu só achar a tela que eu tenho que compartilhar, porque agora eu perdi, né? Voltei aqui, muito bem. Bom, primeiro sintoma aqui, que é importante que vocês entendam, que isso daqui é para vocês começarem a... Peraí, eu estou apresentando isso, devo me preocupar? Vou procurar ajuda, vou procurar um profissional, vou procurar um psicólogo, vou procurar pessoas que atendem dentro desses fatores, certo? Tô com uma fadiga intensa, certo? E constante. Eu não consigo, eu descanso, eu passo final de semana, segunda-feira eu ainda tô cansado, eu não tenho vontade de fazer nada, meu pique, até para fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu tenho, minha motivação está extremamente reduzida, fadiga intensa e constante, eu devo me preocupar. Eu já tenho que ligar um sinalzinho amarelo, porque provavelmente já estou em esgotamento, porque cansaço não é fadiga, não é esgotamento. Cansaço você descansou, passou. Cansaço tem remédio, tem descanso. Inclusive, eu acho que eu vou gravar um vídeo só sobre descanso aqui, porque muitas vezes a gente nem sabe, a gente é tão ensinado a trabalhar e a performar, que a gente nem sabe como se organizar para descansar, porque existe uma preparação, existem diversas formas de você descansar. Então, a gente vai entender aqui. Tô fadigado, a fadiga é intensa e ela é constante, é contínua, ela só melhora. Eu já tive pacientes que eles disseram assim, Carol, a sensação que eu tenho é que eu fico menos cansado às vezes, mas eu tô sempre cansado, tô sempre esgotada, tô sempre desanimado, eu tô um desânimo constante e isso veio acontecendo aos poucos. Entenda, não é uma coisa que, do dia para noite, a partir do dia 27 de janeiro, eu comecei a ficar cansado e não consegui descansar mais. Não, esse cansaço, ele veio crescendo. Às vezes eu tinha uma pequena melhora, mas depois o cansaço começava a ficar cansado de novo. Então, eu vou entendendo que esse cansaço é constante, né? Segundo, aqui, de novo, eu não consigo. Bom, muito bem. Segundo, falta de motivação e prazer no trabalho. Então, essa fadiga, ela já começa a ficar uma falta de motivação. Vai ter alguma coisa, vai ter um desafio
muito grande, que antigamente você se motivava muito e você gostava de fazer as coisas e você já está desmotivado, tudo começa a parecer meio mecânico, sem sentido, automático, parece que você não sabe para que você está ali. Opa, mais um sinalzinho amarelo aí. Importante eu começar a me preocupar. Se é um trabalho que eu gostava, que eu sentia prazer, eu preciso saber diferenciar isso. Poxa, eu nunca gostei desse trabalho, eu fui obrigado pela minha família. Isso não é falta de motivação, é que você não gosta do teu trabalho. É diferente. Não, eu gostava muito do meu trabalho e agora comecei a perder desejo, sentido, motivação, prazer. Nada faz sentido dentro do meu trabalho. Poxa, mais um sinal de alerta. Preciso me preocupar. Vou buscar ajuda, vou buscar autoconhecimento, vou buscar ferramenta para saber lidar com isso, ok? Muito bem. Terceiro aqui para vocês, irritabilidade, mudança de humor. É muito natural, gente, que quando a gente fica irritado, é porque a gente, a irritação, ela vem porque eu já não tenho energia para nada. Então eu vou fazer, já ouviu falar aquela expressão? Eu vou fazer na força do ódio? Né, vou fazer na força da raiva, eu consigo concluir aquilo na força da raiva. Muitas vezes, a irritabilidade é uma das estratégias que eu uso para eu conseguir ter energia para alguma coisa, certo? Então, a tendência, como eu estou esgotada, qualquer coisa me irrita, qualquer coisa, um imprevisto, alguma coisa que está acontecendo ali no dia a dia, que normalmente eu lidaria com muita leveza, que eu conseguiria concluir com muita facilidade, normalmente já começa a me irritar, eu perco eu perco o jeito de falar com as pessoas, começo a tratar mal algumas pessoas, ao invés de responder de forma educada, eu respondo de forma mais seca às pessoas, e as pessoas começam a perceber que eu tô mais seca, que eu tô mais irritadiço, né? Então é muito normal que a minha irritabilidade aumenta quando eu tô em exaustão, certo? Dificuldade de concentração e esquecimentos frequentes. Então acontece, sabe aqueles apagões? Isso começa a acontecer direto. O que eu ia fazer? Como que é meu nome? Acontece, tá? E aí, se eu tenho essa dificuldade de concentração e os esquecimentos, eles são frequentes, mais um sinal aqui para eu começar a me preocupar comigo. Opa, eu preciso começar a mudar minha qualidade de vida, tá? E dores físicas e problemas de saúde, dores de cabeça, dores musculares, insônias e até queda da imunidade. Isso acontece com bastante frequência, tá? As pessoas relatarem, ai, Carol, eu tenho uma dor de cabeça que não faz. Ah, não, é super normal, eu tenho enxaqueca, tenho enxaqueca umas 2, 3 vezes por semana, tomo tal remédio que melhora, né? Já tenho dentro da minha bolsa, eu tenho vários remédios aqui para controlar as dores. Peraí, você tá fazendo acompanhamento para saber o que é essas dores, da onde que tá vindo essas dores, né? Você tá vendo, você tá cuidando da tua saúde, porque não é normal. É muito importante a gente entender que a gente tem que parar de normalizar o esgotamento. A gente tem que parar de normalizar o quadro de cansaço crônico, estresse crônico. Estresse é bom. A gente é importante que a gente tenha estresses no nosso dia, mas esse estresse crônico, contínuo, que nunca tem fim, isso acaba com a gente. Isso acaba. Então a gente tem que parar de normalizar esse cansaço. É muito importante a gente entender que não é normal ter dor de cabeça todo dia. Não é normal ter dificuldade para dormir. Não é normal estar sempre cansado, sempre exausto, por mais que todo mundo fique falando que, ah, não, é normal, tá todo mundo na correria, né? Tá todo mundo cansado. Não, isso aí isso é o dia a dia. A vida adulta é assim. A gente tá sempre cansado. Cuida da tua qualidade de vida. Cuida. E aí? Muito bem. Percebi, Carol, me identifiquei com praticamente todos os sintomas da síndrome de burnout. O que eu tenho que fazer? Entenda. Seguinte, o que é o burnout? É um esgotamento? Esgotamento a gente não resolve só com eu preciso me desligar do meu trabalho, começar a fazer outra coisa. Muitas vezes, quando o esgotamento é muito sério, a gente precisa realmente de um tempo de desligamento de trabalho, só que não é só o desligamento. Eu preciso de um tratamento.
assim como qualquer outra síndrome, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar. Quem são os profissionais que tratam essas síndromes? São os psicólogos e são os psiquiatras, tá? Então, muitas vezes eu vou precisar fazer um acompanhamento medicamentoso para conseguir aumentar o tanto de que eu aguento para ter um pouco mais de energia para lidar com essa situação durante um certo momento, certo? E muitas vezes eu vou precisar modelar, reeducar o meu jeito de agir. Porque uma pessoa que tem um padrão, lembra quando eu falei dos padrões individuais? Que tem um padrão que conduz ela ao burnout, ela vai ficar estressada se ela mudar de profissão, ela vai para outra profissão e ela vai entrar em burnout lá também, porque ela não tratou a forma com que ela lida com o estresse, ela não aprendeu a se divertir, ela não aprendeu a descansar, ela não aprendeu a fazer as coisas que ela deve fazer para melhorar a qualidade de vida dela. Não é só a qualidade de saúde mental no trabalho especificamente, é a qualidade de vida, né? Então, a gente vai entender aqui que existe uma necessidade de um acompanhamento multiprofissional para que você consiga retomar as rédeas da sua vida e retomar a qualidade que você quer para o seu trabalho. Muitas pessoas que entram em burnout, inclusive a maioria das pessoas que entram em burnout, elas amam aquilo que elas fazem. O problema é que, por amar, elas se dedicam demais, elas não colocam limites, elas não conseguem melhorar ou prestar atenção na vida dela como um todo. O trabalho é uma parte da sua vida, é uma parte importantíssima. A gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. Porém, a nossa família, a nossa saúde, os nossos momentos de lazer, a nossa alimentação são tão importantes quanto, né? E, claro, quando a gente fala de pessoas, de família, de relacionamentos, ainda mais importantes do que o trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Neste momento, me identifico com esses sintomas. Eu estou percebendo um esgotamento. Esgotamento não adianta apenas descansar. Quando eu estou cansado, descansou, passa. Quando eu estou esgotado, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. E muitas vezes, para eu melhorar a minha qualidade de vida, eu preciso de um acompanhamento profissional para eu saber por onde começar a fazer isso. Faz sentido para vocês? Então, gente, é o seguinte, esse vídeo aqui foi um vídeo que eu fiz para que vocês conseguissem se atentar para a importância, né, do trabalho, do cuidado e da verificação desse essa percepção, essa autopercepção mesmo no dia a dia, para a gente conseguir começar a mensurar como que eu tô hoje, como é que tá o meu nível de estresse, como é que eu consigo evitar problemas maiores na minha vida, né? Então, a ideia é dar mais conhecimento para vocês conseguirem lidar com os sintomas, caso vocês estejam vivendo em burnout e caso não estejam, que vocês consigam se atentar para os sintomas caso eles venham a aparecer, tá certo? Fez sentido para você? Se fez sentido, curte esse vídeo, deixa um coração, deixa um like aqui para mim, ajuda muito. O canal, como eu falei no começo, está começando, então comentário, curtida, compartilhamento ajuda demais esse vídeo a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar com eles. Então, se fez sentido para vocês, compartilham, curtam, comentem, deixem comentários aqui, vou ficar muito feliz de poder responder cada um deles. E próxima terça a gente vai falar mais coisas aqui sobre saúde mental no trabalho. Um grande abraço e até lá!